Você terminou a quest da 4.2 e ficou pensando, espera aí, quem diabos é o Aeon da Voracidade? Se você está atrás de respostas, já deve ter notado que a comunidade de lore está surtando com essa citação. E não é pra menos, os próprios personagens do jogo ficaram apavorados só de ouvir esse nome. Então, é mais do que natural que sua curiosidade tenha batido forte. Hoje, a gente vai descobrir exatamente por que Ouroboros causa tanto terror e por que a presença dele em Planacardia, ou pelo menos dos seus restos, podem mudar simplesmente todo o universo de Honkai Star Rail. Fala galera, aqui quem fala é o Angel. Vocês pediram muito e como o assunto encaixou perfeitamente com a última atualização, hoje a gente volta a explorar a profunda lore cósmica de Honkai Star Rail. O universo de Honkai Star Rail é um oceano infinito de mistérios ligados à árvore imaginária. Ele é governado por entidades de um poder absurdo que a gente conhece como Aeons. E no meio desse panteão de deuses gigantesco que representam a grande força do universo, poucos causam tanto terror e fascínio quanto ele, Ouroboros. A simples existência dele já significa o fim de tudo. Ouroboros é o apetite na sua forma mais pura, absoluta e implacável. Só que para entender de verdade o tamanho dessa ameaça, a gente precisa voltar no tempo, muito antes da maioria dos Aeons que a gente conhece hoje sequer existirem, antes mesmo de Nanook da destruição ou Lan da caça nascerem. O cosmo, lá no começo, já era habitado por criaturas de um tamanho impossível de imaginar, os chamados Leviatãs do Crepúsculo. Eles não eram só monstros soltos no espaço, como eram também encarnações de energia pura, vagando por um universo que ainda estava se formando e ditando as regras de sobrevivência de um jeito assustador. Ouroboros nasceu exatamente como um desses Leviatãs, junto de Qliphotht, o Aeon da Preservação. Ele é simplesmente uma das entidades mais antigas de todo o cosmo, mas tem um detalhe brutal nessa história toda. Enquanto Qliphotht ascendeu para construir e proteger o nosso lado, erguendo o muro do cometa para blindar o universo contra ameaças, Ouroboros escolheu um caminho completamente oposto. Ninguém sabe ao certo o momento exato em que Ouroboros ascendeu. Esse detalhe ainda é um mistério absoluto, mas como sempre, existem várias teorias para tentar explicar o passado dele e como ele se tornou uma divindade cósmica. Para começar, Ouroboros é uma anomalia completa. Ele é a única entidade conhecida que é ao mesmo tempo um Aeon e um Leviatã, o único de toda a sua raça ancestral a alcançar esse posto. Muita gente acredita que o motivo dessa ascensão está ligado a uma verdadeira catástrofe cósmica, depois de um evento brutal chamado de Guerra do Crepúsculo, que praticamente varreu os Leviatãs da existência. Ouroboros se viu sozinho. Ele era o último sobrevivente de sua espécie. Isso até lembra um pouco o que aconteceu com Teizironte, não acha? Só que tem uma diferença enorme aí. Enquanto Teizironte fez o que fez para tentar curar a sua solidão insuportável, a história de Ouroboros é muito mais sombria. Diante da extinção iminente, muitos acreditam que ele entrou em um estado de fúria cega, um instinto de sobrevivência puro e brutal. Ele começou a consumir absolutamente tudo o que encontrava pela frente, planetas inteiros, galáxias, qualquer forma de vida. Tudo virou combustível em uma tentativa desesperada de se manter vivo, e teria sido justamente essa vontade insana e insaciável de não deixar sua espécie desaparecer que o fez ascender ao posto de Deus. A aparência de Ouroboros foge totalmente do padrão. Enquanto muitos Aeons adotam formas humanoides ou parecem conceitos abstratos, os registros do banco de dados e os ecos lá no universo simulado descrevem ele como uma verdadeira abominação colossal. Imagine uma extensão infinita de carne contorcida, um pescoço gigantesco coroado por inúmeros tentáculos, e o pior, cada um desses tentáculos está cheio de bocas secundárias. A forma dele é basicamente um buraco negro biológico, projetado com um único objetivo: engolir sistemas estelares inteiros. Mas tem um detalhe que chega a ser assustadoramente poético. Na biologia dessa criatura, nas costas desse corpo bizarro e monstruoso, fica uma coisa que os estudiosos chamam de a isca. É uma projeção com forma humanoide, que tem a voz descrita como simplesmente linda e sedutora. Essa projeção não tem vontade própria. Ela existe com um único propósito: atrair civilizações curiosas, viajantes do espaço e os mais desavisados, direto para suas mandíbulas. É a armadilha perfeita e a prova final de que para Ouroboros toda a inteligência, a cultura e até mesmo a beleza do universo não passam de simples temperos para seu banquete infinito. E olha, eu confesso que se fosse eu vendo essa isca, eu teria caído nessa armadilha numa boa. Então não julgo. Além disso, o nome Ouroboros não foi escolhido à toa. Ele vem daquele símbolo mitológico, aquela serpente que morde a própria cauda, o símbolo do infinito, do ciclo eterno de criação e destruição, e claro, do abismo que nunca acaba. Para esse Aeon
Aeon, esse nome não é uma definição do caminho que ele segue, é também uma profecia assustadora de seu próprio destino. Agora, se você realmente é um caçador de lore de Honkai Star Rail, sabe tão bem quanto eu que para entender um Aeon de verdade, não basta apenas olhar para seu corpo físico, muito menos apenas para seus feitos ou para a história. É preciso aceitar uma coisa fundamental: eles não são deuses como a gente imagina, com ideias humanas do que é certo ou errado. Eles são escravos absolutos de seus próprios caminhos. Ouroboros não extermina mundos por maldade, por crueldade ou porque tem um desejo consciente de causar dor. Para ele, toda a vida, matéria e energia não passam de um bando de lixo insignificante, flutuando no espaço, apenas alimentos que ainda não foram digeridos. Entender isso na teoria é uma coisa, sentir é outra completamente diferente. Na nossa cabeça, racionalmente, Ouroboros pode parecer só um alienígena gigante com um apetite voraz, mas para você realmente entender isso na pele, eu preciso que você mergulhe comigo em um cenário. Eu preciso que você sinta todo o peso assustador dessa entidade. Imagina a seguinte cena: você está do lado de fora da sua casa, à noite, olhando para o céu, mas de repente você repara que aquela escuridão enorme lá em cima não é apenas a vastidão do universo, é uma boca colossal se aproximando lentamente, pronta para te engolir, sem nem perceber que você estava ali. O silêncio ao seu redor começa a ficar sufocante, a vontade de gritar sobe pela garganta, mas você sabe que não adiantaria nada. O desespero simplesmente tira o seu chão e num piscar de olhos, você percebe que sua existência se foi, consumida apenas para tentar aplacar um vazio que nunca, jamais vai ter um fim. E o pior, você nem sente raiva, só sente que era inevitável. Se você assistiu o meu vídeo sobre o Teizironte, já sabe o impacto absurdo que Ouroboros teve no desastre do enxame, mas se você ainda não viu, dá uma passada lá. O vídeo vai estar aparecendo aí nos cards acima. Mas resumindo a ópera, em eras muito antigas, Teizironte, o imperador dos insetos e o Aeon da propagação, ditavam a única lei cega e absoluta: multiplicação infinita. Os enxames dele começaram a cobrir as estrelas, sufocando planetas e esgotando todos os recursos biológicos e minerais só para se reproduzir cada vez mais rápido. O universo estava literalmente sendo submerso por um oceano de insetos. Em outras palavras, o universo havia entregado de bandeja para Ouroboros uma fonte de alimento que se multiplicava exatamente na mesma velocidade em que era consumida. O que veio a seguir não foi uma disputa de território ou uma guerra ideológica. Foi o choque violento de duas forças fundamentais da natureza levadas ao limite extremo. De um lado, a propagação infinita e do outro, um apetite insaciável. Durante 5 eras Ambar, um tempo que para nós significa milhares ou até milhões de anos, essas duas abominações colidiram sem parar. Ouroboros rasgava fendas no próprio tecido do espaço, enquanto consumia bilhões de insetos de uma só vez, estilhaçando mundos e galáxias que tivessem o terrível azar de estar no caminho de sua caçada. O tamanho desse confronto foi tão surreal que afetou 2/3 do universo. Sistemas estelares inteiros foram mastigados e reduzidos a poeira, virando mero dano colateral na refeição do Leviatã. Com a realidade desmoronando, os outros Aeons não tiveram escolha a não ser intervir para frear aquele apocalipse. Só que tem um grande detalhe que foi ocultado da história. Um dos maiores mistérios de todo esse evento é o que aconteceu com Ouroboros logo em seguida. Depois que Teizironte caiu, ele simplesmente desapareceu. Isso deixa no ar uma pergunta aterrorizante que faz muita gente teorizar. Afinal, para onde esse monstro foi? Será que ele se foi mesmo? Ou apenas está escondido na escuridão, pacientemente esperando o momento exato que poderá voltar e consumir o universo? Assim que a poeira cósmica baixou e Teizironte foi derrotado, Ouroboros simplesmente sumiu. Ninguém viu uma morte espetacular, nem um corpo estelar gigantesco vagando pelo espaço, como costuma acontecer com outros deuses caídos. O Leviatã se apagou dos radares, deixando a Sociedade de Gênios e a Corporação de Paz atônitas e completamente perdidas por milhares de anos. Mas agora, depois dos resquícios da crise em Penacony e dos eventos em Amphorios, a história de Honkai Star Rail leva a gente direto para Planacardia. Diferente do clima sério de Lowful ou daquela paisagem de sonhos de Penacony, Planacardia é um mundo caótico e hipervibrante, é um lugar totalmente ligado ao digital, às redes sociais e aos vícios, à loucura e à felicidade. Afinal, não estamos falando de qualquer lugar, mas sim a terra abençoada pelo caminho da euforia. Durante muito tempo, os registros diziam que essa entidade tinha apenas desaparecido após o desastre do enxame, mas a verdade é muito mais sombria. Ouroboros caiu e o seu corpo colossal foi trancado no fundo do
do oceano desse mundo. Esse segredo é tão gigantesco que só o fato dele existir já é capaz de reescrever tudo o que a gente achava que sabia sobre a história do jogo. A presença desse corpo adormecido lá nas profundezas de Planacardia traz à tona um segredo muito mais perigoso para o universo, o verdadeiro propósito dos jogos Phantasmoon. Aqueles torneios famosos, vigiados de perto por Aha, o Aeon da Euforia, não são meros entretenimentos. Eles funcionam como um selo gigantesco, projetado milimetricamente para conter os instintos de Ouroboros. Mas como ele foi parar lá? Porque o Aeon desaparecido estaria no fundo daquele oceano. Levando em conta que todo jogo do Phantasmoon serve como um selo, é muito fácil acreditar que o próprio Aha armou essa armadilha para prender o monstro. Uma das únicas regras absolutas do torneio, dita pela própria Evanescência, é que o show tem que continuar. O selo precisa ser recriado e fortalecido o tempo todo. E quem deu essa ordem? Ninguém menos que a própria divindade da Euforia. Além disso, vale lembrar que durante a coalizão dos Aeons para deter Teizironte, Aha estava lá, nas linhas de frente de toda a confusão. A gente ainda não sabe os motivos exatos por trás disso. Até as melhores teorias não passam de histórias jogadas ao vento. O curioso é que a Royalverse provavelmente já tenha nos dado a dica e a gente só não é capaz de enxergar, porque somente depois de descobrir a verdade sobre Ouroboros é que vários detalhes estranhos do planeta começaram a fazer sentido. A presença do Aeon no fundo do mar explica algumas anomalias de dar arrepios. As águas de Planacardia sofrem quedas inexplicáveis de temperatura e um aumento repentino de salinidade, o que é um sinal claro de que há uma massa gigantesca e congelante repousando embaixo do mar, sem falar nas antigas lendas folclóricas locais sobre krakens imensos e sereias que enfeitiçam marinheiros para puxá-los às profundezas, o que soa incrivelmente idêntico à isca letal que a criatura usava para atrair presas. Se essas pistas já estavam ali disfarçadas de histórias sem conexão, talvez o grande segredo de tudo também já esteja visível bem agora, na nossa cara. Mas seja como for, uma coisa é certa, é como Kushiba apontou, existe uma chance enorme da própria Corporação de Paz estar conspirando por baixo dos panos, mesmo sabendo dos riscos absurdos para o universo. É totalmente possível que a CPI esteja nesse exato momento estudando ou tentando recuperar os restos mortais da divindade. Isso explicaria perfeitamente porque eles sempre tentam encobrir e apagar a história dos Leviatãs. Mas a grande pergunta que fica martelando é: o que eles poderiam querer com algo assim, se apenas o cadáver de um Leviatã comum já é o suficiente para criar armas de destruição em massa, como a besta do fim do mundo? O que diabos poderia surgir do cadáver de um deus dos Leviatãs? Vale a pena lembrar também que apesar de Ouroboros estar ganhando todos os holofotes só agora, a presença dele já vinha sendo plantada bem devagarzinho, escondida nos detalhes do jogo, muito antes de dar as caras de verdade. E foi justamente por causa dessas pistas que a comunidade passou muito tempo quebrando a cabeça. E claro, várias teorias acabaram surgindo e também caindo por terra, principalmente com as informações novas que acabaram de chegar, mas algumas continuam sobrevivendo e essas ficaram ainda mais fortes, tendo muito mais chance de serem reais. Algumas fazem simplesmente todo o sentido do mundo, já outras são tão pesadas que foram sugeridas por personagens dentro da própria história. Pois é, até os personagens do jogo estão tentando entender o que está acontecendo. Por isso, agora a gente vai repassar algumas dessas principais teorias. Afinal, elas podem ser a chave para a gente desvendar de vez os segredos dessa entidade que com certeza absoluta vai roubar a cena nas próximas atualizações. Ena, a Aeon da Ordem, liderou os deuses contra o enxame, simplesmente porque não suportava o caos. A desordem era uma afronta inaceitável. Só que além de Teizironte, Ouroboros também espalhavam caos absoluto na mesma época. E é aqui que o mistério brilha. Herta certa vez especulou que Ena fez um acordo ultra secreto com Qliphotht, o Aeon da Preservação, tendo Ouroboros como principal alvo. O que eles combinaram nos bastidores, ninguém sabe. Esse acordo continua sendo um segredo absoluto no universo. Mas não podemos ignorar a bagagem pesada entre esses dois. Existem grandes chances de que Qliphotht só tenha começado a erguer sua gigantesca muralha justamente para se defender dos Leviatãs. Logo, faz todo o sentido do mundo ele ter um certo acerto de contas pessoal com o deus que nasceu exatamente dessa raça. Além de estudar a fundo os mistérios da propagação, a gente sabe que Ruamei está mergulhando de cabeça em várias pesquisas extremamente perigosas sobre os Leviatãs. E olha, ela já até arrastou desbravadores para o meio dessa história. Se você presta atenção nos diálogos durante o evento da
dança da guerra lá em Luofu, a Himeko e o Elch ficaram de fora por um motivo bem intrigante. Eles não puderam comparecer porque estavam ocupados entregando fósseis de Leviatãs diretamente para Hua Mei. Sério, essa mulher simplesmente não cansa de mexer com as coisas mais perigosas e sombrias do universo? Já a teoria mais famosa mexe com a informação bem bizarra e sombria. Nos registros, o Aeon é descrito como uma entidade super reservada, que quase não se comunica, e o fato dele não ter seguidores acontece por um motivo, no mínimo, trágico. Qualquer tentativa de contato com ele acaba simplesmente em aniquilação. A pessoa é consumida sem nem perceber. Mas essa história acabou plantando uma pulga na orelha de muita gente dentro da comunidade, fazendo eles levantarem teorias extremamente geniais e macabras. Pense comigo, por que o nome Ouroboros? Porque essa ideia de destruir a si mesmo, sendo que ele já é uma força que consome absolutamente tudo que existe. A teoria diz o seguinte: será que ao dizimar quem tenta se aproximar, ele está absorvendo esses seres justamente para se manter vivo e infinito? E é aí que vem o questionamento que dá um nó na cabeça. Mas se isso for verdade, será que o oposto também funciona? Será que se alguém de alguma forma conseguir arrancar e mastigar um pedaço da carne de Ouroboros, essa pessoa se tornaria imortal? Ou até mesmo um verdadeiro emanador da voracidade? Me diz aí, você teria coragem de morder a carne de um deus só para virar imortal? Ainda há pouco que sabemos sobre esse monstro escondido nas profundezas. Muito pouco se sabe sobre a verdadeira fome sem fim. Mas uma coisa é certa, quanto mais o jogo avança, mais perto essa entidade aterrorizante está de retornar à luz. Se isso vai mesmo acontecer ou não, bom, só o tempo dirá. Mas agora, eu quero saber de vocês aí embaixo, como vocês acham que Ouroboros realmente encontrou seu fim. Deixe sua teoria nos comentários. E se você é guerreiro de verdade e chegou até aqui, comenta a frase secreta Fome Infinita, só pra eu saber quem assistiu o vídeo todo. Além disso, não se esquece de deixar aquele like e pensar com carinho em virar membro, afinal isso ajuda demais a manter o canal vivo. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui!